Meu nome é Ana Cândida Cremasco, eu sou farmacêutica da Fórmula Activa, Farmácia e Manipulação, e hoje, o nosso vídeo de hoje vai falar sobre obesidade. Então, você sabe o que causa a obesidade? Comer mais calorias do que seu corpo necessita, em médio e longo prazo. Então, isso pode proporcionar um quadro de obesidade. E o termo obesidade, ele literalmente significa comendo em excesso. Ele descreve de maneira adequada esse desequilíbrio entre a ingestão e o gasto energético. Para a gente poder entender melhor essa condição, de obesidade, existem alguns fatores, e daí nós chamamos a obesidade de doença multifatorial. Então, esses fatores eles vão favorecer o ganho de peso, levando a esse quadro de obesidade. Mas antes de nós entrarmos nos fatores, é importante salientar que o início desse quadro de obesidade, ele ocorre principalmente pelo baixo gasto energético, que se dá através do sedentarismo ou de pouca atividade física, combinada à ingestão calórica, sobretudo de fast foods ou de ultraprocessados, que vão levando a um acúmulo de gordura no tecido adiposo, daí consequentemente maior inflamação no organismo, desequilíbrio hormonal e resistência insulínica, tá? Então vamos aos fatores que levam ao desenvolvimento da obesidade. O primeiro deles é a genética. Então a genética ela afeta como o seu corpo processa os alimentos em energia e a energia resultante desse processamento. E também como que a gordura vai ser armazenada. O envelhecimento também é um fator, porque com a idade, a idade vai fazendo com que haja diminuição da massa muscular e que haja uma taxa metabólica mais lenta. Então ele diminui a massa muscular e daí a taxa metabólica fica lenta, o que facilita o ganho de peso. O não dormir o suficiente. Bom, a gente recomenda de 7 a 8 horas de sono, porque esse não dormir o suficiente pode causar alterações hormonais que vão fazer você sentir mais fome e desejar certos grupos alimentares e geralmente alimentos mais calóricos. A gravidez também entra aqui nos fatores de obesidade, porque muitas mulheres ganham peso além do esperado durante a gestação. E este ganho excessivo ele pode levar à obesidade. Certas condições de saúde também vão influenciar no ganho de peso, algumas doenças, algumas síndromes, enfim. E elas incluem ainda, E aqui nós temos algumas questões de saúde que vão levar a quadros de obesidade. Entre essas questões de saúde, nós temos aqui a síndrome do ovário policístico, bem conhecida, Ela é uma condição que causa um desequilíbrio dos hormônios reprodutivos femininos. Então, ela pode levar a quadros de obesidade. Tem uma outra síndrome que é chamada Prader-Willi. É uma condição rara, também de origem genética, Então entra lá na categoria dos fatores genéticos, em que o paciente não tem a sensação de saciedade. Então, essa síndrome, ela leva à ingestão de grandes quantidades de alimento. E ainda temos a síndrome de Cushing, que é uma condição causada por doenças que afetam as glândulas suprarrenais e vão estimular essas glândulas a produzirem grande quantidade de cortisol, que é o nosso corticoide endógeno. E aí nós temos também o hipotireoidismo, que é aquela doença na qual a tireoide apresenta uma produção insuficiente dos hormônios, dessa glândula, e a osteoartrite e outras condições que causam dor, porque elas podem levar a uma redução da atividade física espontânea, tá? Então veja, nós temos síndromes, nós temos fatores, E algumas condições aqui como a osteoartrite que vai limitar a atividade física do paciente, levando a um quadro de obesidade. E as doenças crônicas que podem surgir devido ao quadro de obesidade é o diabetes tipo 2, onde mais de 90% dos pacientes obesos apresentam essa doença. E o risco de diabetes tipo 2 aumenta com o grau e a duração da obesidade. Então essa doença está associada à obesidade central, na qual a pessoa tem excesso de gordura na cintura, formando aquele formato de corpo de maçã, Outra doença também que pode ser desenvolvida com o quadro de obesidade, quando as pessoas emagrecem, elas relatam que não tem mais, é a pressão alta, a hipertensão. Ela é comum entre os adultos obesos, podendo propiciar então outras complicações,
como acidente vascular cerebral, que também está relacionado à obesidade. O colesterol alto, né, ou hipercolesterolemia, que vai causar acúmulo de gordura nas artérias, nas veias, promovendo entupimento, também levando a quadros, né, de acidentes vasculares. O ataque cardíaco, então a gente tem vários estudos que eles associam o risco de desenvolver doença arterial coronariana aumentado em pessoas obesas. Os cânceres, gente, a obesidade ela é um fator de risco para câncer de cólon, câncer de reto e próstata em homens, câncer de vesícula biliar e útero em mulheres, e a condição também pode estar associada ao câncer de mama, particularmente em mulheres na pós-menopausa. Então, formação de cálculos biliares, gota e artrite gotosa, a osteoartrite, que é aquela artrite degenerativa dos joelhos, quadris, parte inferior das costas e a apneia do sono. Então, a obesidade ela é considerada uma doença silenciosa. Ela desenvolve outras doenças, como nós já citamos, quadros de asma, síndromes do ovário policístico, a infertilidade, maior necessidade de cesárea, né, maior risco de pré-eclâmpsia nas gestantes, maior risco de diabetes gestacional, redução da autoestima. Aí nós vamos pegar a parte mental, redução da autoestima, depressão, isolamento social, né? Também são doenças que surgem devido à obesidade, assim como esporão de calcânio, inchaço nos pés, varizes, doenças tromboembolíticas, artrose nos joelhos, refluxo gástrico, gordura no fígado, que é muito, todo mundo tem gordura no fígado hoje, arritmias, insuficiência cardíaca e doenças coronarianas. Então, todas essas são doenças. Então, falamos das condições, do que causa das doenças, né? Qual é o mal da obesidade instalado em nosso corpo. Agora, a gente pode se questionar, ok, sei de tudo isso, como é, o que ela pode causar em mim, doenças que podem vir através dela, mas como que eu trato isso? Hoje, eu tenho visto, assim, muitos profissionais que estão tratando o emocional dos pacientes. Por quê? Não adianta nada você se submeter a uma cirurgia bariátrica, como já vi vários casos, pacientes vão lá, se submetem a cirurgias bariátricas e engordam novamente. Então você passa por um processo cirúrgico agressivo e engorda novamente. Então você tem que saber o quanto essa obesidade está te incomodando, o que você ganha sendo obeso e o que você perde sendo mais magro, né? Você tem que equacionar isso. Então eu sempre digo que um trabalho mexendo com o seu emocional, com o seu psicológico, e aí sim, mexendo com hábitos e estilos de vida. Se necessário, alguns medicamentos devem ser tomados, com certeza, uma cirurgia bariátrica às vezes é necessária também, mas o principal é você mudar o seu estilo de vida, seus hábitos, conseguir mudar isso e ainda mexer com essa questão emocional. Saber quais são os seus ganhos e suas perdas sendo obeso e sendo magro, tá? Então, o tratamento ele tem que ser completo. Agora, sempre se lembre, né, que o principal tratamento da obesidade é a prevenção. Então, o que eu recomendo? Fique sempre atento ao seu peso. Atividade física e exercícios diários são fundamentais para a saúde cardiológica, mental e metabólica. E ainda vão contribuir, né, para o aumento do gasto calórico, ajudando no controle do peso. Aí você vai dizer assim, tá, que estilo de vida e mudanças comportamentais vão me ajudar a perder peso? O legal é que a gente pode fazer coisas individuais. Por exemplo, limitar a ingestão de energia, né, a partir de gorduras e açúcares totais. Então, fazer boas escolhas na hora da alimentação. E eu utilizo uma estratégia muito legal, que é assim, eu libero 2 vezes na semana uma refeição livre. Então, naquela refeição eu vou poder comer o açúcar que eu quero ou a gordura que eu quero. Claro que com o passar do tempo você vai começar a fazer boas escolhas, mesmo nas refeições livres, tá? E a ingestão não vai ser tão grande também, porque você está tranquilo. Agora, qual é a chave, gente? É controlar a ansiedade. Porque o que eu noto, e é por isso que eu digo que tem muitos profissionais tratando o emocional das pessoas, as pessoas comem por ansiedade. Nós sabemos que a obesidade, então, ela é definida pelo índice de massa corporal, IMC. No quadro de obesidade, ele se caracteriza por ser maior ou igual a 30 quilos por metro quadrado. Então,
Então existe uma tabelinha lá onde diz que é normal, excesso de peso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Um IMC normal, ele está em torno de 18,5 a 24,9 quilogramas por metro quadrado. Excesso de peso, o IMC encontra-se entre 25 e 29,9. Obesidade grau 1 é quando o paciente já tem de 30 a 34,9. Grau 2, 35 a 39,9. E obesidade grau 3 é quando está acima de 40. Então, é através desse IMC, ou Índice de Massa Corporal, que a gente vai determinar se a pessoa está com o peso normal, excesso de peso, grau 1, grau 2 ou grau 3 de obesidade. Mas nós estamos falando aqui dos fatores de obesidade, o que causa obesidade, o que é obesidade, mas quais são os riscos para a saúde associados a esse quadro de obesidade? Então, a obesidade, gente, ela é prejudicial à saúde, uma vez que é um fator de risco para muitas condições, aumentando o risco de desenvolver uma série de doenças crônicas. Então, as pessoas acabam comendo as emoções. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu acho que junto com uma dieta, junto com o exercício físico, é sempre importante a gente trabalhar o nosso emocional. Mexer com as nossas feridas, tratar essa ansiedade, né? E criar estratégias individuais, use a criatividade, ou pega dica aí de alguns profissionais, né, de como estar trabalhando. Outra dica também é interessante, é você pensar, eu preciso comer esse doce hoje, ele vai acabar, eu não vou ter condições de comer amanhã? Vou. Então vou deixar para amanhã. E no amanhã você deixa para depois e deixa para refeição livre, tá? Uma outra dica é aumentar o consumo de frutas e vegetais, né, como leguminosas, grãos integrais e ainda nozes, castanhas. Então, claro, não é um saco de castanha, né? 4, 5, mas é interessante, porque além de elas saciarem, elas têm gordura boa, vai ajudar você no seu metabolismo, nas funções neuronais, enfim. E a prática de atividade física, né? Aqui eu vou ter que ser mais do mesmo. Uma prática de atividade física regular, de 60 minutos por dia para criança, 150 minutos, né, divididos aí durante a semana para adultos. Então, gente, se você gostou desse conteúdo, nos siga aqui no canal para mais conteúdos como esse, e nos siga para o Instagram, no Instagram também para mais conteúdos como esse.